entrar agora no tema da mensagem, que é a sua verdadeira essência. Cada um de nós carrega, cada um de nós. Então, em Gênesis 1, 26, 27, o Senhor diz: façamos o homem e mulher a nossa imagem e semelhança. Quando ele falou façamos, Pai, Filho, Espírito Santo, não estava lá o Senhor, o autor da vida, o Pai. Estava lá Jesus, o Filho, aquele que nos entende, aquele que é bom, aquele que é a árvore da vida, o pão da vida, e o Espírito Santo, a sabedoria. Então, toda a essência que a Trindade carrega, Ele depositou em cada um de nós. Isso é uma revelação que o Espírito Santo nos conduz a um despertar. A um despertar, porque nós devemos ter esse despertar da sua essência. E Deus, Ele dá mais do que aquilo que nós imaginamos, como eu falei. Eu não imaginava me tornar uma escritora, mas Ele vai conduzindo. E uma palavra que Ele me deu está em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que age em nós. Então, aquele que é o autor da vida, que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo. Então, do que tudo que nós imaginamos. Por que tudo? Porque eu não imaginava que chegaria um dia aqui. Não imaginava, mas Ele me fala para mim. Como eu recebi várias palavras proféticas, agora um pouco do pastor, dos pastores e de alguns que me cumprimentaram nessa noite, isso é só o começo. Eu sei que eu só falo para mim, ainda tem mais. Ainda tem mais. Aí eu falo assim, Senhor, continua comigo. Porque é uma responsabilidade está aqui, né? De levar uma mensagem que o Senhor nos confia. E eu creio que o Espírito Santo está conduzindo a cada um a entender esse despertar da sua essência. Então, primeiro, Deus nos chama e traz a revelação que nós somos nele. E em seguida, Ele nos chama para missões. Então, primeiro, Ele traz, como nós temos uma conferência, muitos ouviram os pensamentos do Senhor profético, que ainda vai acontecer no futuro. E muitos, creio que entenderam que faz todo sentido. Como para mim também fez todo sentido que eu ouvi nessa conferência. Ele foi falar, é hora de ir além. Eu estou aqui, né? Mais uma vez, rompendo. É hora de continuar se movimentando. E é nesse movimento que Deus quer agir através de nossas vidas para transformar outras vidas. Obrigada, pastor. Ele nos chama para missões específicas. E porque Ele já depositou em nós capacidade. Então, Ele chama cada um. Ele me chamou para levar uma comunicação. Lembra que eu falei da mentoria da comunicação? Eu entrei para falar bem. E a comunicação não é só falada. E Deus me deu a comunicação escrita. Eu pensei que eu entrei numa mentoria para falar bem. Mas Ele me deu uma comunicação escrita. Porque o livro é uma comunicação escrita. Então, Ele deposita as capacidades em nós, mas para explorar, a gente só vai entender quando a gente aceitar que o Senhor nos chamou para missões específicas. E essa missão tem a ver com cada chamada de cada um. Então, essas capacidades só vão ser expostas quando romper os desafios que estão adiante de
cada um. Quais são esses desafios? Ou os maiores desafios, ou o maior. O primeiro maior eu posso falar para você. Por experiência, somos nós mesmos. Talvez eu poderia já ter compreendido esse despertar bem antes. Mas, às vezes, nós procrastinamos, deixamos de fazer aquilo que o Senhor já falou conosco para fazer e nós estamos adiando, deixando de fazer. E muitas vezes é treinar o que o Senhor já falou com você e começar a se movimentar na direção que Ele quer. E para isso, se você ainda não entendeu, eu lembro no dia da conferência aqui da sala profética, o pastor Roberto falou que quem não compreendesse o que fosse falado, né, pastor, na sala profética, procurasse entender que era uma forma que Deus está falando. Bom, é só perguntar para Deus, gente. É só começar, vai na palavra, pergunta para Deus se você não entendeu, porque Ele vai explicar. Isso aí eu tenho certeza. Porque eu pergunto, Senhor, é isso? E Ele dá a resposta. E às vezes a resposta não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que Ele quer. Então, muitas vezes, também, nós não fazemos aquilo que o Senhor nos chamou, porque não acreditamos em nós mesmos. Não acreditamos em nós mesmos. Por quê? Porque precisa romper os limites, os desafios que há em você. Às vezes você acredita que você não é capaz, como eu também acreditava que não era capaz de estar aqui com o microfone, aqui falando diante de vocês. Mas primeiro o Senhor fala conosco. A transformação só acontece em cada um de nós quando Ele fala conosco. Não é quando a gente fala com Ele. É quando nós paramos para ouvir e obedecer o que Ele falou. E Ele fala, eu acredito em você. Você é capaz. Então, ou nos vemos limitados, acreditando que não conseguimos vencer, ou não vemos como filho aprovado por Ele. Em cada desafio vencido, você se torna mais confiante para vencer o próximo. Então, cada desafio vencido, nós nos tornamos mais fortes. Cada experiência vivida com Deus, vamos nos tornar mais fortes. Então, precisamos nos ver como o Senhor nos vê. Precisamos nos ver. Por quê? Às vezes nós nos vemos incapazes, improváveis e limitados do que nós podemos fazer aquilo que Ele nos confiou. E a sua essência, Ele foi derramado em cada um de nós. Como está lá em Gênesis, né? Já expliquei aqui. Agora eu fiz uma introdução, vou mostrar aqui no livro. Todos nós carregamos uma essência única, um aroma que nos define de maneira profunda, embora muitas pessoas ainda não saibam o que realmente exala. Você já parou para se perguntar qual é o perfume que você exala? Cada um tem uma essência, né? A essência de Deus, mas tem uma forma de ser expressada, tem uma forma de ser exalada. Né? Você já parou para se perguntar? Então, talvez a resposta a essa questão seja um processo de autoconhecimento, porque você ainda não se conheceu quem você é, a imagem e semelhança do Pai, aprovada por Ele, onde você se conecta com sua verdadeira essência. Então, precisa passar pelo processo, e esse processo tem a ver com despertar do Senhor na sua vida. Aquela essência que foi depositada em você pelo Criador, para descobrir esse aroma, é preciso aceitar quem você é e entender quem te formou e principalmente o propósito
você está aqui. Deus, Ele escolheu morar em cada um de nós. Ele criou tantas coisas, tantos animais, a natureza tão linda. Eu sou uma contemplante da natureza. Então, e Ele escolheu cada um de nós para morar em nós. Então, à medida que você se conhece, começa a perceber sua identidade única, é a essência que te define como um ser humano. E sim, tudo isso tem a ver com a essência que você carrega. É uma essência que foi depositada. Existe um sopro de vida em nós. E você sabia, nessa semana eu ouvi sobre o Salmo 150, né, que todo fôlego que respira louva ao Senhor. Então, quando estamos respirando, nós estamos louvando ao Senhor. Nós estamos louvando só em respirar. Está lá escrito no Salmo 50. Então, Deus escolheu quem de vocês para Ele venha manifestar esse louvor através da nossa respiração. Então, Ele escolheu eu e você para manifestar, para exalar essa essência. Então, o fôlego de vida, o Espírito de Deus foi soprado em nós. Isso não é apenas uma metáfora, é uma verdade espiritual profunda. Como eu falei, nós carregamos o sopro de vida de Deus dentro de nós. Somos suas criaturas em nossa essência. Está a marca dele. Agora, imagine o impacto disso. Você carrega dentro de si um valor imenso, um tesouro inestimável. Mas para explorar esse tesouro, é necessário, com o seu espírito, buscar compreender quem você é verdadeiramente e como Deus te vê. Então, você precisa se conhecer. E uma forma, né, de se conhecer, eu falei logo conhecimento. Se você busca mais, está mais perto do Senhor, está mais íntimo do Senhor, Ele revela não só quem Ele é, mas Ele revela você nele. Então, somos mais do que simples criaturas. Somos obra-prima do Criador, formado para refletir sua glória. Então, a mensagem central é nos conectarmos com o nosso espírito, com Deus. Podemos descobrir o verdadeiro perfume que exala. Esse perfume não é algo superficial ou transitório, mas uma essência divina que foi nos dada. Então, ao compreender nossa identidade em Deus, somos chamados a viver de acordo com essa essência, levando o amor e a presença divina ao nosso redor. Então, essa essência é como uma chama divina. Quem já tem experiência de pessoas que gostam de estar perto de você? Tem pessoas que gostam de estar perto de você, que você transmite alegria, transmite paz, né? Ou pessoas que já começam a se sentir curadas só de estar perto de você. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma amiga e ela falou assim: Elisângela, eu precisava falar com você, porque eu tenho que tomar uma atitude e olhar aqui na minha casa. Aí eu disse: olha só, a essência atrai. A essência atrai. E lá eu dei orientação para ela e ela assim: eu precisava só confirmar com você. Deus já tinha falado comigo e através de outra pessoa, mas eu precisava falar com você. Então, assim, a essência de Deus, ele atrai pessoas e Deus confirma. Então, essa essência é como uma chama divina que nos conecta ao propósito maior para o qual fomos criados. E cada pessoa possui uma expressão específica dessa essência, que é revelada e alinhada à medida que conhecemos e nos aproximamos de Deus. E viver essa essência é
permitir que ela exale e alcance outros. Então, quanto mais profundo o nosso relacionamento com Deus, mais clareza Ele vai trazer, mais revelações Ele vai trazer, mais orientação Ele vai te dar. E muitas vezes nós ficamos assim: é o Senhor mesmo que está falando para mim falar com a pessoa? É o Senhor mesmo que está falando para mim dar um abraço, né? Para me dar uma palavra, para me fazer uma visita? É Ele que poderia ser. Porque o inimigo não é. O inimigo vai querer levar uma paz, um abraço, uma palavra boa para alguém? Não. Então, não podemos duvidar dessa essência que nós carregamos. Então, quanto mais profundo o nosso relacionamento com Ele, mais claro se tornam as direções e os caminhos que devemos seguir. Então, nós somos um ser humano que glorifica a Deus em cada ato, pensamento e escolha, até que a plenitude do seu propósito se cumpra em nós. Então, assim, esse período que eu estava escrevendo o livro, o Senhor me revelou muitas coisas. E eu falava assim: Senhor, como eu me sentia limitada. Agora não sei, Senhor, pode ir. Pode ir, tu tens liberdade, tu és bem-vindo. Usa-me como o Senhor quer, flua através de mim. Eu somente sou canal, eu acesso a fonte que é o Senhor. E eu sou canal e só flui. Porque nós devemos fluir. Como diz a palavra: se creres em mim, jorrará rios de águas vivas. Mas para jorrar esses rios de águas vivas, você precisa entender que você é um filho amado, aprovado por Ele. Aleluia, aleluia. Se não fosse aprovado, Ele não te trouxe, não ia trazer você até aqui. Porque muitas vezes a gente não acreditamos em nós e vemos essa incapacidade, uma limitação, acreditamos que nós não somos capazes de avançar naquilo que Deus já falou em cada um. Então, nós somos filhos amados. Hoje, como eu recebi abraço de pessoas queridas em cumprimento, eu estou me sentindo amada. Amém. Mas eu sei que eu sou muito amada e me sinto amada pelo meu Pai, pelo Senhor. Porque eu estou aqui não somente para ser uma mãe, uma esposa, né? O Senhor nos dá responsabilidade como mãe de 2 filhos, e age como uma esposa sábia, e não somente como uma família, mas sim levar a mensagem dele para aqueles que o Senhor nos conduz a levar. Então, essa mensagem Deus plantou em cada um de vocês. Amém. Sabe por quê? Nós recebemos aqui do altar. Deus fala conosco todos os domingos, todas as terças, e a mesma palavra que Deus vai falar especificamente é para nós não ficar somente conosco, é para transmitir para pessoas. Eu tenho uma amiga que eu visito a casa dela, como eu falei, eu gosto de contemplar a natureza, mas também cultivo plantas. E eu estou tentando ganhar ela, né, através das plantas. Então, eu vou na casa dela e falo com ela, e ali o Senhor começa a tratar a essência dela. E eu estou começando a falar. E aí, todas as vezes que eu vou lá, eu deixo um versículo. Meio da conversa, eu deixo um versículo, eu deixo uma palavra, mandei um convite, né? Um convite para ela estar aqui no dia de hoje, mas ela precisa vencer alguns desafios que ela não consegue estar em público, mas antes do dia você vai conseguir. Eu já aproveitei também hoje e falei com ela: você vai conseguir, só consegue indo, rompendo. Então, Deus, Ele nos dá capacidade para nós e trazer pessoas até Ele, para Ele ser reconhecido que Ele é o autor da vida. Porque se Ele nos deu a vida para estarmos aqui na terra, é para desfrutar, é para prosperar, Aleluia. é para exalar a essência,
é para viver o melhor e levar uma vida com leveza, mas na sua presença. Jesus falou: vê os desafios, vê as dificuldades, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo é a nossa confiança nele. É a nossa confiança nele. Então, quando compreendemos e aceitamos que nós estamos aqui não somente para viver em relação, como eu falei, à família, Deus tem muito mais para fazer através de cada um de nós. Mas nós precisamos aceitar a missão que Deus nos chamou. Nós precisamos treinar o nosso dom. Isso não, como eu falei, meu dom é escrever. Eu gosto de escrever. Eu sempre escrevi cartas para Deus. E eu comecei a treinar. E hoje eu estou me treinando também. Na minha comunicação falada e em público. Então, assim, treine. Treine. Porque o treino, às vezes, de tanto você treinar, vai superar até o próprio dom. Isso eu aprendi. Então você precisa aceitar e acreditar que você é capaz. Então, quando compreendemos que permitir e ser transformado nos dá acesso a nós mesmos e começamos a entender o nosso valor. Então, quando nós permitimos, aceitamos que nós nascemos para mais do que nós já vivemos até aqui, Deus tem muito mais. Então eu quero falar, não só aceitar, mas eu gosto de ouvir falar dessa palavra permitir. Permitir é você decidir. É você decidir ser transformado, decidir a ser curado. Decidir, às vezes, deixar o passado para trás e avançar para o adiante. Então, o que significa permitir? É conceder liberdade, é abrir portas que antes estavam fechadas. E ao abrir essas portas, muitas vezes encontramos o desconhecido. Não porque era algo externo, mas porque sempre esteve dentro de nós, esperando o momento certo para emergir, certo para estar em evidência. E a nossa essência, para estar em evidência, ela precisa ser explorada, ela precisa ser passada por processo. E a minha essência, para ser exalada, para ser... Quando o Paulo estava passando pelo processo, existe até um capítulo aqui, processo. Por quê? O processo, às vezes ele até dói. As mudanças doem. Mas essas mudanças, se for para o melhor, é cura. Não pode existir no meio do caminho. Tem que continuar. Tem que continuar, porque se você confia que Deus está contigo, continua. Porque o processo, você pode sentir que é mudança, ele te tira do comodismo e você tem que deixar algumas crenças, você tem que deixar um desapego que te impede de você crescer. E esse processo, muitas vezes, ele é a procrastinação. Como eu falei, no ano de 2024 foi o ano que eu mergulhei no conhecimento da palavra, eu estudei, mas foi o ano que eu li mais a palavra, porque eu decidi, me permiti, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Então eu vou mergulhar. Então foi o ano que eu mais estudei a palavra, que eu li mais a palavra, li livros. Eu procrastinava, eu comprava um livro, começava a ler em janeiro, no final do ano não tinha acabado de ler. Eu ouvi uma frase: você quer viver o ano de 2026 agora, né? Comece fazendo tudo intensamente.
fui timidez. E eu sabia o que estava me limitando. Se é para estudar mais a Bíblia, se é para orar mais, se é para mais aprofundar com Deus, então vou fazer intensamente. É só decidirmos aceitar e viver o que o Senhor tem. Então, vencer a procrastinação é você exercitar novos hábitos. Tem que ter os novos hábitos. Se não tiver novos hábitos, você não vai vencer. Então, reconheça as habilidades que você possui, sejam elas profissionais ou transitórias. Porque você sabe, o que você sabe, o que você aprendeu e experimentou na vida, são recursos valiosos que fazem de você uma autoridade no assunto. Acredite no seu valor. Afinal, tudo começa com a crença em si mesmo. Tudo começa quando você acredita. Mas quando você acredita em você mesmo, é só quando ou alguém fala, que é a boca de Deus, que fala com você, você vai além. Você consegue ouvir o pastor, ouvir a pastora Cleide, ouvir a Luciana Vanderé, fica nervosa não. Mas eu já estava habilitada pelo meu Espírito Santo. Estou contigo. Mas só de ouvir já dá uma força, Dá uma força, uma força para você. Mas só acreditamos em nós quando Deus fala conosco. Fala que você é uma pessoa de valor, fala que você tem dom, e o dom que você tem é para ser útil para o outro. Então, acredite nesse valor. Afinal, tudo começa com a crença de si mesmo, como diz a palavra. Tudo é possível ao que crê. Então, tudo é possível ao que crê. Se você crê, porque a palavra vem para ouvir a palavra de Deus. Se você crê, você primeiro ouve. Mas você tem que ouvir e declarar para você. Eu até hoje eu exercito. Igual você, além de eu acordar e agradecer ao Senhor, eu olho para mim no espelho e falo: você é a imagem e semelhança do Senhor, Sancho. Aprovado e muito amado por Ele. Então, mas você precisa declarar isso todos os dias. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa mente, nossa alma precisa ser trabalhada, precisa ser convertida todos os dias, convencida, ela precisa ouvir todos os dias para lembrar quem você é. Então, ao se permitir plantar em si mesmo, declarar essas palavras, nós somos já uma terra fértil, que é a nossa mente. Inevitavelmente colherá frutos. Então, quando nós nos permitimos a investir em nós mesmos, nós estamos aqui na Batista da Fé, nós já recebemos muito investimento e nós podemos colher fruto. Porque eu posso dizer, eu recebo muito daqui, de todos que estão ministrando aqui, eu recebo muito, tenho o hábito de anotar. Então, não tem como você não frutificar. Mas para frutificar, tem que semear. Tem que transbordar. Você recebe a palavra aqui, coloca em prática e compartilha com o outro e logo verá os frutos. Então, contudo, há um ponto crucial. É preciso escolher bem as sementes. Nós devemos ter cuidado, porque às vezes nós recebemos o pão da vida aqui, mas durante a semana pode vir alguma semente que não é legal, que quer tirar, que quer roubar, e às vezes nós temos que estar ligado. Às vezes até você saiu, chegou em casa, aconteceu alguma chateação e ali você deixa se levar para a emoção e acaba esquecendo o que você recebeu. Então, temos que ter cuidado com as sementes que plantamos na nossa mente.
Porque cada semente plantada em terra fértil demanda um processo. Não é imediato, mas é simples. E um ciclo natural. A semente germina, cresce e enfrenta desafios com cada um de nós. Mas afinal, amadurece e finalmente dá frutos. Essa é uma boa notícia. O fruto chega e com ela a colheita. Sua mente é essa terra fértil. A nossa mente é uma terra fértil. Então, a sua verdadeira essência, para exalar, você precisa renovar sua mente. Você precisa estar continuamente treinando a sua mente, não deixando pensamentos ruins ou o passado te dominar, porque às vezes vem pensamentos que não é legal. Precisamos entender que Deus nos fez para a sua glória, seja manifestada aqui na terra. Ao tomarmos decisões desafiadoras, não apenas enfrentando novos desafios, mas somos também conduzidos a um crescimento profundo que nos leva a descobrir o que há de mais precioso dentro de nós. Cada decisão que tomamos é uma oportunidade de ativar o DNA divino que habita em nós, trazendo à tona o que está oculto e nos impulsionando para um futuro de maior realização e propósito. Então, por meio desse processo de autodescoberta e confiança em Deus, somos chamados para manifestar e cumprir o propósito para o qual fomos criados. Então, existe essa autodescoberta, essa autoativação. E eu gosto daquele versículo que está em Provérbios. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Ele já ocultou certas coisas dentro de nós. A sua imagem e semelhança. Às vezes até nós ainda não descobrimos a capacidade que ainda temos para realizar mais do que já realizamos até aqui nesse instante. Tem muito mais, mas isso só vai ser explorado quando nós tirar o oculto. E precisamos pedir estratégia para Deus. Como que a gente vai explorar? Como que vai descobrir? Como que vai descobrir o que está oculto? Somente com as estratégias do Espírito Santo. Então, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Quem é reinante aí? Amém. Está